Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma grande entrevista aqui no Café e Prosa e hoje recebendo uma grande personalidade da nossa cidade, da periferia, do maciço, da educação e também da religião. Ele que tem um legado gigante na nossa cidade, em Santa Catarina, e vem a calhar a sua entrevista num momento importante da história da Igreja Católica por conta do falecimento do Papa Francisco. E ele já esteve várias vezes com o Papa Francisco e amanhã estará embarcando para a Itália para o funeral do Papa que nos deixou recentemente. Estamos falando de Padre Wilson Groh, que está aqui na nossa região desde 1979, nascido 78, nascido em Brusque, né? Inicialmente começou o seu trabalho no Morro do Mocotó e depois 79. migrou para o Monte Serra, onde está até hoje. É um trabalho que é incontestável na nossa cidade e reconhecidíssimo, Brasil afora e mundo afora, por que não? Padre Wilson, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Café e Prosa da TV Câmara para contar a sua história e para a gente falar também dessa despedida emblemática do Papa Francisco. Muito obrigado. Eu também agradeço a oportunidade, até porque a gente já esteve junto em outras oportunidades, né? Oportunidades mais religiosas, e hoje estamos aqui numa oportunidade de poder bater esse papo no Café de Prosa e trabalhar um pouco todas essas dimensões que você já vem aludindo. Padre Wilson, a gente sempre começa a entrevista falando um pouco da história de vida, sobretudo na infância. O senhor nasceu em Brusque. Como foi a infância nessa cidade tão importante de Santa Catarina? Claro, uma cidade que não é do tamanho de Florianópolis, mas tem uma história de muita luta, de muitas pessoas que saíram dela e venceram, que é o caso do senhor. Como foi essa infância em Brusque? Olha, eu sou de uma família de 11 filhos, né? 6 filhos homens e 5 filhas mulheres. Nosso pai é de origem alemã, nossa mãe é de origem italiana, nosso nono era casado com uma italiana, morreu essa italiana, ele tinha 8 filhos, e depois então o segundo casamento ele casou com uma mulher mestiça, indígena e negra, e nossa mãe vem do segundo casamento com mais 8 filhos. E depois meus avós, meus nonos aliás, morreram de câncer, praticamente os dois, e minha mãe ficou uma espécie de elo de ligação entre as duas famílias. Então a nossa casa sempre foi uma casa muito cheia de gente, com muito trabalho, né? E me lembro assim da minha infância, por exemplo, os sábados à tarde a gente se preparava para comer domingo, porque sábado à tarde era feito as cucas brusquenses, as roscas, era feita a governância das galinhas, né? Era feita a massa caseira italiana, não? Era feito os sucos, então praticamente sábado à tarde a gente vivia para o almoço de domingo, porque domingo a nossa casa era sempre cheia de parentes, de amigos da nossa família, e principalmente parentes, porque minha mãe era um pouco a referência nisso tudo, né? Nós somos uma família operária, eu dou graças a Deus porque a minha raiz operária continua, né? E a minha visão do mundo do trabalho foi fundamental. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, trabalhei até 19 anos coordenando um bar, um enorme bar, próximo da nossa área, né? E comecei no segundo mês que eu estava já trabalhando no bar, a pessoa me deu a chave e eu fui administrando o bar, né? Então, e depois na minha relação familiar, o senso do coletivo sempre foi muito forte. Porque tu imagina uma família operária de 11 filhos, tínhamos muita terra, isso é verdade. Então a gente também tinha muitos animais, muito milho, arroz, feijão, todas essas coisas. Meu pai e minha mãe
Quando nós começamos a nascer, um ano e meio de diferença, fizeram um acordo, meu pai continuou trabalhando na fábrica, na têxtil do Renault, né? Na época que a fábrica era família. Sim. Porque o dono da fábrica, o Carlos Cid Renault, ia na nossa casa beber café, né? Então tinha uma relação muito forte. Uma fábrica que tinha média de 3.000 trabalhadores. Não? Tempo que o patronal se misturava. Se misturava, exatamente. E aí tinha a questão sempre que a gente buscava no açougue da fábrica 2 vezes por semana carne. E carne boa, não era qualquer carne, né? Era carne boa no açougue. Então, e temos um olhar, uma lembrança para mim de infância. Foi, por exemplo, eu tinha 7, 8, 9 anos, eu já era uma pequena liderança na comunidade. Eu fazia, por exemplo, os discursos de acolhimento para Dom Afonso, quando ia à nossa comunidade, né? Então, o meu envolvimento social, o meu envolvimento com o coletivo, com a comunidade, foi muito precoce, né? E isso também me deu muita gana, assim, e asas para pensar um pouco a perspectiva de mundo, de vida. E as nossas professoras primárias foram fundamentais na formação do nosso caráter, nossos ideais, né? Nós tínhamos professoras do ponto de vista com linhas muito fortes ao coletivismo, a toda uma dimensão de leitura. Isso, por exemplo, eu em 64 teve a ditadura, eu tinha 10 anos de idade no golpe militar, né? Nós crescemos dentro desse processo, mas crescemos também com essa formação importante. E uma coisa importante que nos marcou sempre foi a fé, a raiz da fé, né? Nós éramos pessoas de não perdermos a prática dominical da celebração eucarística, né? A gente podia perder uma festa, mas não podia perder a prática dominical da celebração eucarística. Então eu fui forjado, eu diria assim, numa família operária, de trabalho e de muito trabalho, numa família de um grande senso de coletividade, de partilha, porque nós botávamos o dinheiro tudo em comum para poder pagar as despesas e poder trabalhar e levar a vida adiante, né? De uma família que tem um profundo legado de raiz de fé e de uma família que também tinha um grande amor pelas festas. Além das festas de igreja, nosso pai, como de origem alemã, também era muito festeiro. Então, toda essa dimensão da festa, a gente sempre foi muito marcado pela festa, muito marcado pelo chopp. Eu recordo de meu pai comprando aquele barril enorme de chopp, que era chopp, a barrica de madeira. Sim. Depois alugava a tal da serpentina, né? Então, assim, eu digo que eu tive uma infância boa, uma infância de trabalho, uma infância de aprofundar dentro tantas coisas bonitas, de ideais de vida que eu carrego hoje ainda, né? É um tempo importante, eu diria. Eu ia perguntar para o senhor, porque é o seguinte, geralmente quando se fala da infância, vem à tona as brincadeiras lúdicas, né? Os amigos, mas pelo visto o senhor já teve uma infância encarregada de... Eu tive uma infância carregada de funções, mas também tive uma infância quando a gente tinha os 7, 8 anos, 6 anos, né? 5. Recordo que a gente tinha muitas brincadeiras também. Tantas brincadeiras, por exemplo, nós aprendemos a pescar com a nossa mãe, que era pesca para pegar peixe para levar para casa. Sim. Quando dava aquelas chuvaradas barrentas assim, de fins de tarde, aquelas trovadonas de Brusque, que ainda dá, né, hoje em dia. Então a gente saía para o rio pescar com a mãe para pegar peixe. Com o pai a gente ia aos domingos num rio maior, que era muito mais para diversão, não era tanto para pegar peixe, mas era para se divertir, né? Mas a gente teve um período da infância, porque além de pequenas funções, eu comecei a trabalhar com 12, 13 por aí, né? Futebol não chegou a jogar?
Eu joguei futebol um período, depois eu joguei um período futebol de salão, depois quando eu vim a Florianópolis algumas vezes joguei futebol de salão aqui e depois abandonei o futebol. Mas Hoje passou não. pela sua vida também. Passou, o futebol passou. E aí, Sempre como goleiro. como goleiro? Legal. Escolheu a posição certa, eu também sou goleiro. Padre Wilson, e aí o senhor desembarca em Florianópolis em 1978. Qual era a missão? Eu vim para Florianópolis em 78 para começar a teologia. E comecei a teologia morando no ITESC, que fica no Pantanal. Ali era a nossa formação, usávamos as salas da universidade. E nos primeiros anos eu me lembro que a gente usava as salas do Centro Econômico para poder, a formação teológica se dava naquelas salas, que era um acordo que se tinha com a universidade. Depois, o período da teologia foi um período muito forte de efervescência, porque nós estávamos finalizando, por exemplo, 78, ainda existia um clima ditatorial, né? 79, por exemplo, a gente participou da Novembrada, aqui em Florianópolis, então a gente teve uma relação muito forte também com o mundo estudantil aqui, não? E marcadamente, em 79, nós tínhamos a grande discussão do documento de Puebla, que os bispos da América Latina e do Caribe se encontraram, né, em Puebla, no México, e fizeram aquele grande documento solidificando Medellín, que foi em 68, né, documento de Medellín, Puebla foi em 79, e respaldando Medellín, que foi feito na Colômbia, que era uma concretização do Concílio Vaticano II, de 62, e nessa época se discutia muito as vertentes que já vinham se formando teologicamente na América Latina, como, por exemplo, a teologia da libertação, o engajamento com o povo, as lutas que eram lutas que já começavam a ser esboçadas dentro dessa dimensão das comunidades eclesiais de base. E tudo isso nos levou para uma ação de práticas. Em 79 eu vou para o Morro do Mocotó, num domingo de manhã, isso eu recordo muito, e encontro na entrada do morro uma grande figura, que é minha amiga, hoje ainda que está viva, com 80 e poucos anos, Dona Claudete. Dona Claudete é mãe de santo, sim, mulher negra do morro, e o encontro com Dona Claudete, para mim, foi a grande chave de virada, de olhar, eu diria assim, de itinerância antropológico, do olhar de um outro momento sagrado, místico, porque nós trabalhamos muito carregando lixo no início da nossa vida no morro, limpando, ajudando a construir uma vertente de água naquele período. E depois de um período que a gente estava ali, Dona Claudete, uma noite, nos convidou para irmos a um culto no seu terreiro. E nessa noite o culto era dos orixás pretos velhos. E a gente sentou no chão do terreiro com alguidar de barro na mão e toda aquela festa de pretos velhos, incorporação, a música. E para mim foi uma sensação muito profunda do ponto de vista de me deslocar da minha identidade para olhar e abrir-me para uma outra dimensão profunda do sagrado, né? E a partir daí, como estudante, tinha um outro estudante que caminhava comigo, que já faleceu, era um jovem negro, e a gente começou então a fazer uma imersão nos terreiros da Grande Florianópolis. Durante um ano, todas as sextas-feiras, nós saíamos e íamos para algum terreiro para conhecer. Foi o período que eu conheci a fundo toda essa realidade, né? E toda essa realidade foi muito importante porque até hoje o meu diálogo religioso, a minha relação de respeito, a minha construção nessa relação, ela é muito profunda do ponto de vista da amizade, do trabalho, da conversa, dos cultos e de tantas e tantas vezes que eu sou convidado também a participar, né, nos terreiros, e sem perder a identidade, né, mas
a importância de abrir para o diferente, o plural, a beleza que tem um outro caminho, uma outra dimensão bela e bonita que me faz hoje ser uma certa referência para os terreiros. Então, sou um dos padres que talvez mais faço funerais de filhas de santo, de mães de santo, de pais de santo, aqui na nossa região, né? Eu sou muito grato porque eu penso que a dádiva da graça de ter me aberto a toda essa realidade e de participar de todos esses processos foi e continua sendo uma dimensão muito importante da minha vida nessa relação profunda, não? Então, eu sempre agradeço a Deus, a Dona Claudete, por tê-la encontrado e por ela também ser um pouco a minha mestra na incursão de conhecer os orixás e de participar desses processos, né? Então, a partir daí eu fui me decidindo e aí fiz um acordo com o bispo, na época que era Dom Afonso, que eu moraria um ano aqui na catedral e depois a igreja me liberaria para trabalhar nos morros. E aí em 83 eu fui morar no Monte Serrat, com poucas coisas. Eu tinha uma casa pequenininha de 6x4 de madeira, no canto da igrejinha velha que tinha lá, que já estava praticamente bastante ruída do ponto de vista, né? Depois fizemos uma outra e fui morar ali com poucas coisas, porque a vida é simples, não necessita de tantas coisas. Tinha um colchão, tinha 4 pratos, uma outra 2 panelas, não tinha geladeira na época, não tinha banheiro, ia no banheiro dos vizinhos, depois construí também meu banheiro nesse sentido. Então foi uma vida que eu fui também entrando na vida do povo com um grande olhar de escuta, com uma grande percepção de ir entrando dentro dessa realidade. E hoje eu digo assim que eu aprendi a conviver. E a convivência para mim é muito importante, porque o ser humano precisa de convivência. A convivência ela é fundamental, né? E trabalhar uma presença de convivência que gera, porque a vida não é um tempo que passa em si, né? A vida é feita de encontros. E os encontros são os mais importantes, eu diria, nas relações do que nós vamos construindo ao longo do caminho da vida, não? Então, a partir desses processos, a gente começou em 83, né? Aqui tinha muitos problemas de terra, eu me envolvi muitíssimo com as questões urbanas. A gente chegou a ter 64 áreas em conflito. Nós ajudamos a administrar todas essas áreas, a regularizar. Muita gente passou por nós em termos de advogados que nos ajudaram, como por exemplo o Blasi, o Fernando Carione, o Darella, que já não está mais entre nós, né? Então também foram tempos de muita negociação, de reencontrar os processos, essas áreas, por exemplo, do Monte Cristo, de ocupações, e em Numana a gente fez 4 grandes ocupações. E dentro disso a importância sempre foi olhar o que fazer com criança, o que fazer com os jovens, o que fazer com os adolescentes. E daí nasceu, e todas as nossas organizações que estão ligadas à nossa rede, nasce dentro desse processo também, né? Então nós somos praticamente na construção dessa grande rede também coletivos, né? Por exemplo, eu tenho de destacar a importância das irmãs da Fraternidade Esperança, que também entraram nessa caminhada, que eram das Irmãs da Divina Providência, nessas áreas todas, e também com as Irmãs da Divina Providência. Até hoje a gente tem a creche do Monte Serrat, 40 e tantos anos, quase 50 anos. Então, eu diria assim, ó, a partir desses processos e do foco na área da educação, a gente também foi alargando as pontes e construindo pontes na vida dessa cidade e discutindo a vida da cidade e articulando os setores, né? Setores públicos, setores privados com o tempo, não? E tentando compreender como é que a gente pensa a problemática da cidade, não sozinho, mas com as parcerias, com os encontros, com as pessoas.
E a importância, penso, de pensar o público e privado, né? E construir perspectiva nessa direção, não como organização da sociedade civil. O senhor acredita que o poder público continua muito longe das regiões vulneráveis ou houve uma significativa Eu acho que melhora? nós tivemos movimentos mais próximos, movimentos menos próximos. Eu te diria que talvez a gestão pública, ela deveria ter um olhar a partir dos mais fragilizados. E a partir dos mais fragilizados, trabalhar uma coisa que para mim é importantíssimo, o orçamento. Acho que o orçamento público, ele teria que ser reolhado, refeito e repensado a partir das grandes demandas das populações que produzem a cidade também, né? E que economicamente são aqueles que produzem a riqueza também da cidade, não? Então, questões fundamentais assim que deveríamos pensar, né? Porque se a gente pensa o bem comum a serviço de construir uma cidade equânime, né? A gente estava falando na educação antes. Quanto é importante o papel da educação, a educação qualificada. Quando eu vejo jovens nossos do Moro, negros, hoje contratados pela Sírio-Libanês como um médico. Quando eu vejo jovens que passaram pela Universidade de Medicina e nunca baixaram a nota 9, é um potencial que tem essa população. Agora, como investir nesta população de criança, de adolescente, de jovem, para uma dimensão de formação qualificada, de perspectiva qualificada. E isso não se dá num ano, 2 anos. Isso é um trabalho a longo prazo, é um investimento a longo prazo. Investir a vida. Eu fiz um caminho de investir a minha vida totalmente nessa direção e doar a vida, porque vale a pena e pensar essas perspectivas vale a pena. Agora eu penso que Florianópolis tem questões assim que têm que ser pensadas do ponto de vista de políticas públicas. Por exemplo, saneamento básico. Eu acho que essa é uma deficiência que a gente teria que pensar, porque se tu pensa o Maciço hoje, pegando só o Maciço, tem 40 mil pessoas, né? Se tu olha as enxurradas, né? As águas vêm descendo, mas elas vêm assoreando tudo. E poderíamos talvez pensar coisas simples que ultimamente nós estamos até discutindo nessa questão, que como é que poderia descer a água e não trazer a areia? Como é que as engenharias poderiam trabalhar numa perspectiva quando tem um contexto com muitas nascentes de água nos morros, com cachoeiras de água. Sim. Se tu olha para o lado que desce ali para a área da Trindade, ali dentro a gente tem cachoeiras de água que desce. Como é que essa água poderia ser também otimizada? Esse é um desejo que a gente tem agora, porque esse ano nós vamos construir o Centro de Inovação Social, que vai ser entre a escola e a creche. E ele vai poder abrigar mais 500 jovens. E o objetivo é como é que se trabalha a tecnologia num processo educativo para a coletividade, mas ao mesmo tempo formar, nós já estamos trabalhando 4 anos com tecnologia, e ao mesmo tempo formar essa garotada para inserção ao mercado de trabalho frente ao crescimento das empresas de tecnologia em Florianópolis. Responde por 25% do PIB. Isso, então eu penso, exato, eu penso que não dá da gente fugir dessa conjuntura para a formação qualificada. E nós temos de criar condições de estrutura para essa juventude, né? Então, pensar numa perspectiva séria, né? Não um cursinho qualquer de computador, mas de uma formação metodológica que embasa a lógica, que embasa a matemática, português, que embasa a formação de línguas, né? Sem dúvida. Para essa juventude poder se compreender nesse caminho também e poder avançar nos seus processos. Nós temos exemplo belíssimo, por exemplo, o José, que está com a gente 12 anos. Hoje José está fazendo designer e, ao mesmo tempo, José abriu a sua empresinha de tecnologia. E está levando 6 meninos junto com ele
da área do Monte Cristo, né? Então, fazer esse caminho. Por isso que acho que é importante pegar questões que implicam e que podem se transformar depois, tudo isso em verdadeiras políticas públicas, né? Então, acho que tem demandas ainda na vida da cidade. Por exemplo, a questão ambiental. Nós somos hoje a maior cobertura verde do maciço aqui no centro. Nós temos um parque belíssimo lá em cima. Sim. Esse dia estávamos falando com o secretário da Meio Ambiente, que foi lá em casa tomar um café, para a gente conversar algumas questões do parque. E aí estávamos falando como trabalhar essa perspectiva das áreas de manejo, de um processo de formação educativa ambiental, que tu também trabalha a questão de reciclagem, que trabalha as questões do lixo, né? Então, uma série de questões eu acho que são demandas hoje. A problemática da moradia, né? Então, nós temos muitas problemáticas de eixos naquilo que tu perguntou, que talvez trabalhar o processo orçamentário é fundamental. E eu penso que a Câmara de Vereadores, talvez o grande papel da Câmara seria trabalhar a questão orçamentária, a fiscalização e o uso do dinheiro para o bem público. Eu acho que o legislador ele tem um grande papel, que seria exatamente pensar, né, nessa perspectiva de como é que a gente pode trabalhar um conteúdo que realmente crie impacto nos processos. E às vezes eu acho que nós trabalhamos coisas tão, de um ponto de vista pueril, que não entramos nos dramas da vida de uma cidade, entende? E eu estou aqui 43 anos trabalhando, vou fazer 44 anos esse ano como sacerdote nessa cidade, né? E essas questões para mim são questões diárias, assim, não? Porque Eu ia perguntar para o senhor justamente como é que o senhor lida no dia a dia com situações que envolvem as comunidades mais carentes, sobretudo no consumo de álcool, de drogas, muitas pessoas adoentadas nesse sentido, né? Queria até colher um depoimento a respeito do senhor em relação a isso, porque é uma luta diária tirar as pessoas desse caminho ruim. o trabalho com a criança, com o adolescente, com o jovem, nós trabalhamos com 6 mil diariamente. Então, é um trabalho amplo, formativo, no processo educativo que vai criando condições de tu gerar uma outra perspectiva. E eu te pego só um exemplo, assim, por exemplo, a família da Maiara e do Vicente. A Maiara fez conosco, ganhou bolsa para... Hoje ela é uma médica veterinária e está montando o seu trabalho no Morro, do Morro. O Vicente fez educação física e trabalha na nossa escola. Agora eles tiveram um menino que se chama o Davi, que eu fiz o batizado. O padrinho do Davi é o Diego, que é um médico contratado hoje pelo Sírio-Libanês. A madrinha do Davi é a Andressa, que é fisioterapeuta, é do Morro e trabalha no Hospital Bahia Sul. Então tu vê, esse menino nasce numa outra condição. Quando a gente fala em romper os ciclos da pobreza, para construir uma qualidade de vida, para construir uma dignidade de vida, é esse movimento transformador, né? E esse movimento ele é fundamental, porque esse movimento leva a criar sonhos e fazer essa juventude sonhar e materializar seus sonhos e criar estruturas para que os sonhos possam ter materialidade. Porque o sonho é uma oportunidade e gerar oportunidade é fundamental. Acho que quando nós somos capazes de pensar nessa perspectiva, nós eliminamos toda a problemática da violência, do tráfico, da droga, do álcool. Por quê? Porque se lançam os ideais. E os ideais são fundamentais. Porque todo jovem, todo adolescente, com seus 14, 15 anos, tem dentro do seu coração ideais. E nós temos de captar esses ideais, trabalhar em cima deles, né? Embalar esses ideais, esses sonhos. Isso é muito o nosso trabalho diário. Nosso trabalho diário
passa muito por essas perspectivas de construção desse trabalho, né? E trabalhar dessa forma também necessita muitos parceiros, né? E a gente tem bons parceiros nessa perspectiva toda aí, não de engajamento também para levar para frente todo esse processo, não? Mais de 60 mil crianças e jovens passaram pelo Instituto Padre Wilson Grau nos últimos anos. Nos últimos anos, sim. E aí a gente vê, nós somos uma gota d'água nessa grande Florianópolis, né? Agora, eu sempre digo, devemos ser uma gota que faz a diferença, uma gota que tenha qualidade, uma gota que gera uma esperança. E uma esperança que não é um discurso vazio, mas a esperança é uma oportunidade, né? Então temos condições de pensar a grande Florianópolis como um equilíbrio social, um equilíbrio econômico, político, cultural. Temos. Nós não precisaríamos, né, se deixar ser arrastado por esse processo do narcotráfico e viver condições de violência. Nós poderíamos, diríamos assim, nessa grande Florianópolis, trabalhar um equilíbrio. Eu acho que a gente tem que trabalhar esse equilíbrio, uma dimensão equânime em relação ao nosso futuro, né? E o futuro não é olhar para frente e dizer, o futuro. O futuro é agora, é o presente, é investir nesse presente, é investir nessa faixa juvenil, é investir nessa faixa da juventude. E é essa juventude que será o amanhã se a gente investir nela hoje, né? Então eu penso muito nessa direção. E eu acho que o poder público deveria ser cooperador e também entrar nesse caminho, nessa perspectiva também, de pensar a sua juventude, as suas crianças, os seus adolescentes, nessa perspectiva. Então, hoje, se a gente tem todo esse trabalho, também a gente tem uma gama da iniciativa privada que está conosco. Nós temos, se a gente olha, por exemplo, o nosso instituto, né? O vice do nosso instituto hoje é o Valtinho Queires, que é uma pessoa que se doa aí para o instituto e trabalha conosco, o Léo Mauro Xavier, o Mário Capella, a Drica, que são os diretores desse instituto e que estão ajudando a levar para frente. São lideranças também nas nossas nove organizações, né? Ajudar a construir a cidade. Então, eu diria assim, há sementes de solidariedade. O que nós precisamos despertar na vida da cidade é confiança. Porque quando tu tem confiança que aquele investimento que tu poderias fazer e gostarias de fazer, ele vai gerar impacto, isso é fundamental. E eu acho que aí construir, nós ainda estamos longe no Brasil de construir cultura de doação, né? Acho que a gente tem que construir. Os Estados Unidos, se tu olhares, eles têm cultura de doação, né? Pessoas que doam para entidades que fazem perspectivas e alternativas de saída. Acho que o Brasil tem que começar a trabalhar nessa linha a cultura da doação, que não é assistencialismo, mas que é investimento para trabalhar a questão do desnível social, da desigualdade social, né? Então temos experiências aqui já fervilhando nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente pode avançar muito mais ainda, porque é deixar um legado. E o legado, para mim, é um legado para criança, adolescente e jovem, não só da periferia, da cidade, né? Para que o outro lado depois não tenha que andar de carro blindado, mas que as crianças, eu sempre digo, eu trabalho com os dois lados. Eu trabalho com a Igreja São Sebastião, trabalho com a área empresarial. Eu acho que o diálogo faz parte de sentar junto para as soluções da vida dessa cidade, né? Então é possível assim. Semana passada a gente sentava com o secretário ainda de Educação, porque graças a Deus vai ser aberta uma escola futuramente, porque nós temos hoje 120 crianças sem perspectiva de escola para o primeiro ano escolar. Ano passado tínhamos 480 fim de ano.
Sem vaga. Aí, sem vaga. Aí fomos ajeitando aqui, acolá, mas ainda falta 120. Vai ser aberta agora uma escola, provavelmente com o secretário Eduardo conversamos muito para o ensino integral. Então acho que esse diálogo é fundamental, a construção com o mundo dos secretários. Outra dimensão bonita, a gente está construindo uma discussão sobre o posto de saúde do Alto da Caieira, que pode ser ali próximo, já tem o espaço em relação ao parque, e a gente sentou com o secretário de Educação para discutir como é que poderia trabalhar um posto de saúde com fitoterapia, com horta comunitária. Então há uma gama também eu te diria, de coisas bonitas, de experiências das comunidades, que pode contribuir na linha da cooperação com o poder público, né? Então, acho que todas essas dimensões são dimensões que a gente pode trabalhar numa grande perspectiva de saída também, né? Padre Wilson, o que representa para o senhor a data de 6 de dezembro de 1981? Olha, a data de 6 de dezembro de 1981 foi o marco da minha vida. Foi o dia que eu fiz a minha ordenação sacerdotal, às 4 horas da tarde, em Brusque, na paróquia de Dom Joaquim. E o meu lema, escolhido, né, e pensado de forma muito concreta, é o texto de Mateus 28, 31 seguintes, e que é aquele belíssimo texto de Jesus que ele diz: eu estava com fome e tu me destes de comer. Eu estava com sede e tu me destes de beber. Eu era peregrino e tu me acolhestes. Eu estava preso e tu me foste ver. Jesus não diz deem comida aos povos. Jesus era eu. Então, a minha relação com os moradores de rua aqui nessa cidade e a minha convivência com os moradores de rua começou desde 81. Eu sempre tive uma relação muito profunda com esse contexto, porque para mim esse é o rosto concreto de Jesus, né? E esse rosto de Jesus é o rosto que reclama a oportunidade, é o rosto que reclama uma perspectiva de esperança. Então, trabalhar essa questão na prática do dia a dia e trabalhar, por exemplo, eu celebro a Eucaristia praticamente todos os dias. É raro o dia que eu não celebro a missa, né? E a mesa para mim do altar, onde tu tem o pão e o vinho, na patena, inclusive a minha patena, que é aquele local que a gente põe a hóstia maior, né? Aquele pratinho, dentro dessa patena está escrita esta palavra do Evangelho, que é para eu nunca me esquecer dos votos que eu fiz de um texto bíblico. Então, dentro dessa dimensão, eu diria, a mesa do altar, a mesa da minha casa e a mesa da comunidade, a mesa do bem comum, não tem fissuras. Eu não posso celebrar a Eucaristia e eu saber que tem gente que não come. Eu tenho de me perguntar se a minha Eucaristia é válida, né? Porque a minha Eucaristia a Eucaristia é comida, é partilha. E o desejo de Jesus era que todos pudessem sentar à mesa, né? Então, essa dimensão da fome, e que não é só a fome de pão, mas também é a fome de educação, é a fome da saúde, tantas fomes, é a fome da moradia, é a fome das possibilidades, das oportunidades, é a fome da beleza, né? A fome da beleza. Temos de trabalhar pão e beleza, não? Porque a beleza enche também o coração, né? Não é só o pão pelo pão, mas a beleza é o conhecimento, é a formação, é a cultura nessa perspectiva toda. Então, para mim, toda essa dimensão da minha vida. E na minha vida, na minha ordenação, uma das coisas que eu me propus é de ser um homem disponível, de nunca negar nada. Então eu sou um padre que faço praticamente funeral quase todos os dias da minha vida, de nunca dizer não ao sofrimento, de ir ao encontro, de abraçar o sofrimento, independente de classe social, né? Mas se há um grito, há um sofrimento, há uma busca, há um telefone que me faz, eu estou ali
porque eu fiz também um voto de disponibilidade. Isso dá muito sentido, muita gratidão para a minha vida, do ponto de vista do meu dia a dia e do meu tempo diário, né? O senhor escreveu um artigo no jornal ontem sobre a morte do Papa Francisco e eu li cedo. À tarde encontrei com o senhor na rua e a gente está hoje aqui fazendo essa entrevista graças ao novo cruzamento nosso de vida, né? Uhum. E amanhã o senhor parte para Roma para o funeral do Papa Francisco. Antes de falar dessa partida, que é significativa, gostaria que o senhor nos relatasse aqui para a eternidade, para os anais da TV Câmara, as experiências que o senhor teve com o Papa Francisco. O Papa Francisco foi um grande transformador da igreja, da forma de pensar, de agir e de se relacionar com o ser humano. Então, que o senhor fizesse um contexto a respeito disso. O Papa Francisco, na verdade, ele vem do continente latino-americano, é da Argentina. É um homem que saiu do palácio, foi morar num pequeno apartamento, não tinha carro, vivia de ônibus e de metrô na própria Argentina, transporte coletivo, e um homem que ia todos os dias praticamente para as áreas de favela. Então, o Papa Francisco é um homem da teologia do povo. Ele bebeu nessa vertente da construção, da materialidade, diríamos, do Concílio Vaticano II, das grandes conferências, como a Conferência de Medellín, de Puebla, de Santo Domingos, de Aparecida, que são os grandes encontros que marcam as perspectivas da igreja na América Latina, né? Ele vem, diríamos assim, de uma vivência profunda do Evangelho e do engajamento de dar visibilidade ao mundo da invisibilidade, não? E ele assume essa caminhada toda, né? E que perpassa por dentro disso e se torna um Papa, como ele mesmo disse no dia em que ele foi aclamado como Papa. Ele colocou o nome de Francisco para buscar essa perspectiva de Francisco. Inclusive a sugestão quem deu foi um cardeal que já faleceu, que não está mais entre nós, que foi um cardeal brasileiro, né? Que disse para ele: não te esqueça dos pobres, quando ele foi eleito. E aí ele bota o nome de Francisco e ele tem uma coerência com esse processo, né, de vida. Pode ver que o Papa, depois de o seu pontificado, a sua primeira viagem é a Lampedusa. Lampedusa, onde se vira todos esses barcos por ali afora da costa da África, da Líbia, com essa ilha no sul da Itália, não? E ele vai lá exatamente, faz toda uma fala de denúncia e de anúncio e toca essa realidade, né? Então é um Papa coerente com a invisibilidade e dar visibilidade a esse processo. Quando ele chega em Roma, ele mesmo na audiência que eu tive em 2017, ele disse: não posso ficar aqui e ver irmãos dormindo nas pilastras das colunas do Vaticano. É necessário, a Hebreu fez para os moradores de rua, os comedouros populares, os locais para dormir, local para lavar roupa, né, para tomar banho, naquelas colunatas do Vaticano ali, né? Então ele disse: é impossível que eu durma e o outro não dorme. E uma coisa bonita do Papa foi, ele disse: não quero o palácio, vou morar na Casa Santa Marta, que é uma casa que acolhe os cardeais, os bispos, leigos, né? E ele foi morar na Casa Santa Marta e comia igual a todo mundo, como todo mundo se serve, não? Então, outra, ele não usou os sapatos vermelhos, ele continuou com seus sapatos, né? Ele não usou aquelas dimensões de cruzes cheias e cravadas de pedra preciosa, ele continuou com a sua cruz de latão, né? Porque a sua cruz é uma cruz de latão, e ele começou a imprimir um ritmo de abrir a igreja. E a grande fala dele era uma igreja em saída. Ele dizia uma igreja que vai para os becos, para os bairros, para os pobres. E ele cunhou a dimensão, né, do grito, da questão existencial, não, e da questão geográfica.
Ele disse, é necessário entrar, né, na dor, no sofrimento e acolher. E ele trabalhou sempre a dimensão profunda da misericórdia como acolhimento, sem julgamento, né? Então, é um homem que voltou a beber e trazer de volta as fontes do Concílio Vaticano II. E aí um homem que constrói uma perspectiva dentro de uma visão da questão da importância da igreja sinodal, que foi o seu grande caminho de sinodalidade, de construir uma igreja de participação, uma igreja de comunhão, uma igreja que acolhe a todos, uma igreja de missão. E ele vai para tantas partes do mundo que não tinha significado, que não tem significado. Por exemplo, ir à Mongólia, para 1.700 e poucos cristãos que tem em Mongólia, né? Ele foi à Mongólia. E assim, se a gente olha, suas viagens foram sempre viagens importantes. Um homem que foi uma liderança profética em relação à questão da guerra. Todo o discurso do Papa Francisco sobre a paz, né? E uma paz voltada na compreensão da justiça social. Então, um homem da justiça social, né? Os seus documentos, por exemplo. Um homem que trabalhou um olhar sobre a casa comum e o meio ambiente, frente às crises climáticas, né? Então, o primeiro grande documento do Papa Francisco foi o documento a Evangelho Gaudium, que é a alegria de viver o Evangelho. É um documento belíssimo porque traz uma leitura do Evangelho nos tempos de hoje, não? Depois a Laudato Si, em relação à questão da crise ambiental. Depois de 10 anos, a Laudato Deo. Depois aquele outro documento belíssimo que é a Fratelli Tutti, sobre a questão da dimensão profunda, sobre a questão política, no senso do bem comum e a política com P maior, né, como serviço. Então, é um homem que extrapolou as fronteiras da Igreja Católica. É um homem que fascina o mundo dos ateus. É um homem que fascina o mundo de outras grandes religiões. É um homem que buscou o ecumenismo, o diálogo religioso. Um homem que se colocou em Abu Dhabi junto com a questão muçulmana, né? E depois de 800 anos de São Francisco, que foi lá, São Francisco para trabalhar com o sultão, o Papa vai, depois de 800 anos, como Francisco, não? Então, é um homem que teve uma relação profunda com os patriarcas, né? E diríamos assim, do ponto de vista dessas dimensões todas, é um homem que fez reforma dentro da igreja, é um homem que elevou as mulheres, acho que tem mais de 50 mulheres em cargos importantes na vida da igreja, né? Eu penso que esses 2 anos de pontificado do Papa Francisco foi uma luz e é uma liderança mundial, né? E uma liderança calcada sobre a dimensão mais profunda da mística, porque é um homem que levanta às 4 horas da manhã e medita até às 7, celebra a missa, toma café, trabalha até às 2 da tarde, trabalhava até às 2 da tarde, e depois almoçava, descansava um pouco, chamava seus assessores, trabalhava até às 10 da noite, das 10 às 11 meditava. Ia dormir das 11 às 4 da manhã, esse era o tempo de Papa Francisco, né? E o Papa Francisco diz, sem mística, sem a palavra de Deus, sem a experiência com Jesus, não é possível fazer transformação, mudança. Então, a mudança vem da vivência do Evangelho. É um homem centrado no mundo do Evangelho, né? O Papa Francisco. E eu tive a graça, eu estou voltando, indo ao funeral do Papa Francisco, por uma questão de gratidão, porque penso que o que significou esses 12 anos de respaldo a tudo que fizemos, né, e a todo o trabalho, é uma questão de dizer muito obrigado. É como quando a gente vai ao funeral do pai, da mãe, de um irmão, de uma referência. Para mim é ir ao encontro, talvez, da pessoa mais mística que eu encontrei no mundo, que foi o Papa Francisco, né?
É uma questão de reverência, de gratidão, de poder agradecer, né, essa dimensão. Eu me encontrei 2 vezes com o Papa Francisco, escrevemos cartas, nos correspondemos nesses processos todos, não? Vou num bate e volta, porque vou amanhã e volto já na terça-feira para Florianópolis de novo, porque tem outros compromissos logo em seguida aqui, mas não é sacrifício, é uma questão de ir para um momento como se eu fosse para um parente, como se eu fosse para como foi meu pai, como se eu fosse como foi minha mãe, como foi meus padrinhos, né? Como pessoas daqui da própria cidade com quem trabalhei e acompanhei suas vidas. Eu diria, é um pai, é um irmão, é uma expressão de Deus. E o último documento que o Papa Francisco escreveu é aquela encíclica sobre o coração, o Sagrado Coração, em que ele pega essa expressão amou e amou-os até o fim. E pode ver, o Papa Francisco amou até o último momento. Quinta-feira Santa, o Papa Francisco foi à prisão e disse, não posso celebrar, nem fazer o lava-pés, mas quero dizer que o meu coração está aqui. No domingo, o Papa Francisco foi e deu Boa Páscoa, né? E depois entrou no Papa Móvel e ainda passou pela praça. E segunda-feira partiu e faz sua Páscoa na Páscoa. Faz sua Páscoa naquilo que acreditou a vida inteira, que é a ressurreição. Penso que aqui nós temos um líder, um santo, um místico, porém nós temos um homem que se posicionou frente ao mundo. Isso creio que é fundamental na complexidade da geopolítica que nós vivenciamos hoje e nos tensionamentos que nós vivenciamos hoje de bipolaridade. O Papa Francisco foi o homem do diálogo, o homem da busca de comunhão, o homem que tentou integrar esses processos dentro de uma visão poliédrica. Eu acho que, para mim, essa é a grande imagem de Francisco, o homem de uma visão e de um testemunho poliédrico, que amou a todos, que abraçou a todos, né? O homem dos gestos. Exatamente. Né? O homem dos gestos. O Papa Francisco fazia gesto. E Jesus é o homem dos gestos. Penso que pensar nessa perspectiva, né? O homem dos gestos. Então, para mim, também é uma grande gratidão ter vivido nesses tempos. Eu acho que para todos nós, tanto para você, para nós, termos vivido nessa igreja. Tive o prazer de ir uma missa, né, lá em 2015 na Praça de São Pedro, e a gente não vai esquecer nunca essa figura do Papa, né? Tanto é que quando eu cheguei em casa, ele morreu. Aí eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, foi lá pegar a imagem dele que eu comprei no Vaticano. Que eu sabia que essa imagem ia ter valor nas próximas décadas. Dele, João Paulo II, que eu era muito simpático a João Paulo II, esteve aqui na nossa cidade, né? Sim. Também foi marcante. Exato. Mas quanto vale essa imagem que vimos ele aparecer às 10 horas da manhã na janelinha lá no Vaticano, né? Mas assim, aproveitando o ensejo, Padre Wilson, já na reta final da nossa entrevista, o que nós podemos projetar à frente do Vaticano com a despedida de Papa Francisco e de um novo pontificado que virá nas próximas semanas? Uma igreja dando continuidade ao progresso, à evolução, ou retroagir e voltar a pensar com muito conservadorismo? Não, eu penso que nesse momento, acho que diante do Papa Francisco, que ainda não foi sepultado, o importante é o nosso tempo de contemplação, é o tempo de oração, e é o tempo em que a gente também memora os aprendizados que nós fizemos. Depois eu penso que o segundo momento é um tempo, sem dúvida, que o conclave vai se encontrar, né? Os cardeais, e aí penso que não voltará atrás. Eu acho que não haverá volta atrás, não teremos um outro Papa Francisco, mas a continuidade de uma igreja sinodal, da sinodalidade, da importância do laicato, da formação ministerial, para que haja um processo cada vez mais
substancial e contundente dos cristãos, né? E nós cristãos católicos, nesse sentido de assumirmos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande legado do Papa Francisco, o Evangelho, né? Não temos como voltar atrás. A direção de levar para frente uma igreja sinodal, circular, né? Uma igreja que cada vez mais avança num processo de acolhimento e de levar uma palavra de esperança por onde passa, é fundamental. Uma igreja que tem uma batuta sobre a justiça social frente à desigualdade social e à fome no mundo é fundamental. E uma igreja ligada ao meio ambiente, do ponto de vista de uma ecologia integral, que pensa essa ecologia, né, diante da crise climática e repensa as relações da casa comum e ao mesmo tempo do plano do Criador na relação com a questão da terra e a sua dimensão e todo o processo dos filhos e das filhas da terra na humanidade, nós não temos como voltar atrás. Eu acho que abriu-se um flanco de luz do Espírito Santo. E o Espírito Santo sopra onde Ele quer. E talvez a gente tenha de se deixar levar por esse Espírito de Deus, que sem dúvida é o Espírito que nos conduzirá na continuidade de um caminho profundamente humano, porque nós precisamos resgatar cada vez mais o coração humano e divino na humanidade. Nós não podemos continuar com essa volúpia das guerras, né? Dessa dimensão profunda da concentração puramente dos bens e não distribuição desses bens e dessa, diríamos assim, desigualdade social tão profunda. Nós temos que recuperar o coração. Recuperar para mim o coração da humanidade, trazer de volta essa força fraternal, planetária, solidária entre os povos, né? Os povos não se verem como inimigos, mas se verem como povos que têm complementariedade, países que têm complementariedade, né? Tanto os países ricos quanto os países empobrecidos, em vias de desenvolvimento. Como é que a gente pode? Eu acho que nós temos muitas lições, muitos legados deixados por Francisco para dar continuidade nesse caminho, sem dúvida, para poder salvar o planeta. Nós temos que salvar, eu acho que o grande grito é a salvação do planeta Terra. E para isso é necessário desarmamento. O desarmamento é fundamental. A cultura de uma paz que venha precedida da justiça. Paz e justiça são almas gêmeas, né? Não há justiça, não há paz sem justiça, né? Então, penso que o grande grito hoje do mundo é um grito que está muito acessível a todos nós. Ele se universalizou. E diante da universalidade, nós não podemos ser indiferentes, porque ela está aqui no chão do nosso dia a dia. A gente tem de ter olhos para ver. Aquela dimensão do próprio cego, né, que dizia, deixa-me ver de novo. Quando Jesus pergunta ao cego, o cego diz, quero ver de novo. Eu acho que esse é o nosso grande papel. E a gente tem de ver aqui nessa cidade, no chão do cotidiano, do dia a dia, ter os olhos de Deus para essa realidade. Construir as saídas aqui. Porque quando construímos aqui, construímos também mundialmente. Tocamos a vida de uma pessoa, tocamos toda a humanidade. Então, esse para mim é um grande valor na prática do dia a dia, né? Então devemos ser pessoas de esperança. O Ano Santo ele prega isso, né? Cristãos, caminhantes de esperanças, peregrinos de esperança, não? E essa é uma dimensão fundamental, né? Passarmos por essa vida e semearmos esperança. Eu sou um homem que parto da prática do dia a dia, do concreto,
das situações às vezes mais duras, mas não perco a esperança. Porque isso o Papa falou bastante. Isso o Papa falou muitíssimo, o tempo todo. Ele dizia: a esperança não nos engana, a esperança não nos ilude, porque a esperança é a ressurreição. A esperança é Jesus que ressuscitou. E o que é a ressurreição? A ressurreição é os pequenos gestos do dia a dia. É ter uma sensibilidade diária a cada ser humano que a gente encontra. Esperança. A esperança. Padre Wilson Groh, muito obrigado pela sua presença aqui no Café e Prosa da TV Câmara. Tenho certeza que essa entrevista vai ficar para os anais, não só pela história do senhor, mas também pela passagem do Papa Francisco, que deixa um enorme legado. E desejo ao senhor uma boa viagem. Amanhã é dia do seu aniversário, quis o destino. Amanhã, quis o destino. Quis o destino. Dos meus 71 anos. Que o senhor amanhã embarca para Roma para se despedir e agradecer ao Papa Francisco. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado pelo seu convite. Obrigado. Padre Wilson Groh, aqui na TV Câmara, que tem a supervisão técnica de Tiago Veríssimo e a direção geral da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.